sentido nenhum, Senhor. Se nós não se apresentássemos ao Senhor como uma lenha seca, Senhor, não teria sentido nenhum nós dizemos ao mundo, Senhor, que nós cremos no Evangelho, se nós não queimamos por essa verdade. Senhor, nós queremos queimar na verdade, Senhor. Espírito Santo nos queima na verdade, Senhor. Nós sabemos que Tu estás conosco aqui, então nos queima na verdade, Senhor. Nos dá um batismo de amor nessa noite, Senhor. Que nós possamos ser conduzidos, aleluia, a dizer ao mundo inteiro, Senhor, aquilo que nos queima, a verdade que nos libertou e queimou dentro de nós. Nós cremos, Senhor. Sim, Jesus. São mais que canções, Senhor. É o Espírito da profecia, Senhor. Nós profetizamos que queremos queimar, Senhor. Mesmo que alguns de nós ainda não estejam queimando ainda, Senhor. Mas nós profetizamos uma igreja que queima, Senhor. Que o Espírito da verdade, Senhor, nos tire de nós canções espirituais. Canções espirituais, elas são tão simples. É como Davi cantava lá o seu rebanho, um rebanho que só conhecia a sua voz, mas não tinha entendimento. Mas o Senhor estava ali e Ele ouvia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por impulsionar, Senhor, dentro do nosso coração o desejo de queimar pela verdade, Senhor, de queimar pelo Teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se você crê nessa verdade, aplauda Jesus. Diga a Ele que você o deseja. Aleluia. Sim, Senhor. Que nós possamos viver essa intensidade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não tem como nós queremos queimar no Senhor se nós não desenvolvermos diante de nós o desejo intenso por isso. Desejar não é bastante. Nós precisamos desejar muito. Nós precisamos desejar muito. E então o Senhor vai nos mover e vai nos impulsionar para um ambiente onde nós podemos ter a oportunidade de queimar. Basta nós dizermos a Ele que somos lenha seca. Aleluia. Toma teu lugar, continua queimando aí. Nós temos que receber os profetas do hoje. Venham. Os profetas que talvez tenham mais para nos ensinar que nós ensinamos a eles. Certamente a Bíblia diz que nós precisamos ser como eles. Se nós não formos como eles, então o nosso evangelho é evasivo. Se nós não tivermos o coração deles, nós precisamos aprender com eles. Estenda a tua mão sobre eles. Em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós. Daqui serão profetas, evangelistas, Senhor, ministros do Senhor.
Pai, eles são uma realidade já, uma realidade do Senhor. Eles serão melhores que nós, Pai. Eles serão melhores. Muitos serão alcançados por causa deles, por causa do coração deles sendo guardados por Ti, Jesus. Muitos serão alcançados, muitos serão alcançados. Amém. Glória a Deus. Vamos para esse cultinho lá. Siga os próximos, vão devagarzinho. Amém. Vai ser uma bênção. Amém. Eles têm o desejo mesmo de ser abençoados. Nós temos alguns irmãos que estão aqui pela primeira vez, escrito no papel que estava em branco. Davi e a Patrícia, onde estão vocês? Ali. A Maria de Lourdes, o Carlos e o Felipe. Amém? Alguém me ajuda aí, onde estão vocês? Pronto. João Paulo, a Nádia, Lucas e o Felipe. Ali, agora sim. Família aí, 24. A Rose. Lá está a Rose, sim. A Lana, a Isabelle e a Lavínia está lá em cima, né? É ali, glória a Deus. A Patrícia. Aqui. Veio pela primeira vez hoje também. O Everton e a Mayla. Glória a Deus. Mais alguém pela primeira vez que nós temos o nome aqui? Bem, nós costumamos ver que esse papel estava branco nos dois lados. E aí alguém escreveu seu nome aqui. Mas antes de alguém escrever um nome aqui, com uma letra bonita como essa aqui, o Senhor já tinha escrito que você estaria nessa noite aqui, ouvindo do Senhor, ouvindo a sua palavra. O Senhor é aquele que sonda os corações. E Ele conhece os nossos movimentos antes mesmo de nós declararmos que nós sairíamos de casa. Ele já sabia. Nós recebemos vocês em amor, amém? Recebam isso. Vocês estão numa casa de paternidade, onde o Abba cuida de todas as coisas. Todo evangelho que nós acreditamos não aponta para os homens, não aponta para o pastor, para o evangelista, para o ministro de louvor. Ele aponta para o Senhor. Nós aqui costumamos dizer que nós somos misturados, né? O que nos separa aqui é só essa plataforma. O altar é o que nós construímos. Aleluia. Nós temos um pequeno videozinho para passar para vocês a respeito de uma bancada. Queria que os irmãos prestassem atenção. Nós estamos lá em Itajaí essa semana, numa escola chamada Reino em Movimento. Olá, graça e paz. Eu sou o Natan, professor do módulo Ser Igreja aqui do Mevan Academy. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Participe esse semestre, o próximo semestre conosco do módulo Ser Igreja. O objetivo do módulo Ser Igreja é gerar, despertar no corpo de Cristo, nas pessoas, um amor pela Igreja de Jesus, um amor pela comunidade que o próprio Cristo estabeleceu em Mateus capítulo 16, versículo 18. Nós também desejamos que nesse módulo você possa aprender as movimentações da igreja, você possa aprender por que nós devemos ser igreja, porque a igreja é a comunidade do Cristo. A igreja é a comunidade onde os relacionamentos são priorizados, onde na coletividade Deus faz grandes coisas na terra. Então, eu quero convidar você para participar conosco do módulo Ser Igreja. Nesse módulo, nós iremos estudar disciplinas essenciais e muito importantes. A primeira, Jesus, o reino e a igreja. Qual a relação de Jesus, o reino de Deus e a igreja? Em todo o Novo Testamento nós vemos os apóstolos valorizando a igreja, amando a igreja, investindo na igreja, dando a sua vida pela igreja de Jesus. E o próprio Cristo que deu a sua vida.
Seguindo, nós vamos falar da missão de Deus e a igreja. O que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo durante toda a história e como a igreja é o agente do reino de Deus na terra. A igreja é a missão de Deus na terra e nós sabemos que a principal missão de Deus é reconciliar todas as coisas em Cristo. Depois, nós vamos para a terceira disciplina, que é a igreja na história. Uau! Por que a igreja se movimentou na história do jeito que se movimentou? O que Deus fez na história da igreja? A história dos avivamentos, dos homens de Deus que foram usados, a história dos momentos mais difíceis da igreja, momentos de perseguição, momentos de heresias, momentos onde se faltou a essência. Depois, nós iremos estudar o Espírito Santo e a comunidade do Cristo. O que o Espírito Santo está fazendo na igreja? Como o Espírito Santo está restaurando a igreja no seu verdadeiro e único propósito? É isso, dentro dessa disciplina nós vamos estudar várias coisas, dons espirituais, o fruto do Espírito, a comunidade, a maneira que essa comunidade se relaciona, como as pessoas dessa comunidade se relacionam, qual a nossa relação com a sociedade em geral, o que nós podemos fazer e cooperar com a obra de Deus no mundo. E por último, nós estudaremos avivamento e transformação. O que Deus quer da igreja nessa geração? O que Deus quer da igreja até a volta de Jesus? Por que nós precisamos profundamente de um avivamento espiritual? Porque nós precisamos ser despertados por Deus, um avivamento tanto na nossa vida, mas esse avivamento na nossa vida que vai refletir em todas as esferas da sociedade. Eu convido você para estudar conosco, para entrar nessa experiência de 6 meses falando sobre a igreja de Jesus, não meramente a instituição, mas o corpo de Cristo vivo, o corpo de Cristo belo, a noiva de Cristo que está atuante na história e ela vai atuar até a volta do Senhor Jesus, onde numa grande boda, numa grande festa, nós nos uniremos novamente em plenitude com Jesus Cristo, nosso Senhor. Estude conosco, faça sua inscrição, acesse mevanacademy.com, procure o polo mais próximo de você que vai ter o módulo Ser Igreja e venha estudar conosco. Eu espero você para essa grande aventura. Deus te abençoe. Olá! Amém. Repeat, please. Então, Mevan Academy é a nossa escola de ensino. Pastor Carlos é o pastor que é o responsável por esse ministério aqui no Mevan. Nas quintas-feiras se reúne aqui uma galera totalmente uniformizados. Eu lembro quando a gente era pequeno, a gente ia à escola e ia uniformizado para a escola. Pois é, aqui nós usamos uma camiseta, a gente recebe lá do Mevan. E às quintas-feiras a gente tem então um módulo de alta qualidade. Nós somos pioneiros do Brasil nesse nível de ensino. Nós começamos já há bastante tempo, nós e Belo Horizonte, e aí então se espalhou pelo Brasil e indo para as nações. É uma escola de alto nível, realmente um ensino de qualidade para quem quer conhecer mais do Senhor. Vale a pena você escrever. Começa em agosto, o pastor Carlos vai estar aqui no final aí, dando informações maiores de como se escreve. É muito baratinho, gente. O custo mesmo de material, enfim, né? É muito tremendo. Vale a pena investir em aprendizado. A gente diz que nós paramos de aprender, então parece que o nosso ministério já acabou. E nós somos aprendizes contínuos. Nós mesmos estávamos essa semana em Itajaí, numa escola chamada Reino Movimento, e fomos enxertados numa profunda constrangimento do Espírito. Pelo que o Senhor tem ainda para liberar para nós temos tanta liberdade para aprender. Nós vimos relatos, testemunhos, histórias de pessoas muito violentas em Deus e que descobriram que nós podemos também se tornar. E através do ensino, então, nós somos impulsionados a ouvir um nível muito alto de revelação. E isso nos pega por dentro. Amém? Glória a Deus.
Você que é visitante aqui na igreja, se você quiser dizimar e ofertar, nós deixamos livre você durante o culto, durante a adoração. Nós temos uma maquininha de cartão para quem quiser servir o ministério. Nós não perdemos tempo com isso aqui. A gente aprendeu que isso é um ato de adoração. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Senhor, nós te adoramos e bendizemos. Obrigado, Senhor, por semeadores da terra, Pai. Há uma palavra, uma promessa sobre os semeadores. Obrigado, Senhor. O Senhor é que guarda as suas casas. O Senhor é que recompensa os leais e os nobres. Aleluia. 2 Samuel capítulo 11, versículo 4. Aleluia. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Então teve relações com ela, Betseba. Havia acabado então de completar o ritual da purificação depois de menstruação. E ela voltou para casa. E passando algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi a dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o Hitita. E Joabe enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. E quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? E Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe e o meu comandante e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei, jamais faria tal coisa dessas. Então Davi disse: pois bem, fique aqui e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia, e no dia seguinte Davi então convidou para jantar e embriagou, e outra vez, porém, ele dormiu numa esteira, e com os guardas do rei não foi para sua casa. Queria que você estendesse a mão para esse lugar e orasse. Ore mesmo. Senhor, eu recebo a intercessão dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, para aqueles que oram, Pai, que intercedem pela Tua palavra, Senhor, para que ela seja verdadeira, genuína e eficaz. Que a Tua palavra seja simples, Senhor, mas nos conduza para um lugar de revelação. Que nessa noite, Senhor, lealdade e nobreza seja o estandarte sobre nossas cabeças. Que o Espírito do Senhor, que passeia já em nosso meio, sonde os nossos corações e nos mostre o que somos, o que estamos se tornando e aonde vamos chegar. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Aqui nós temos uma história que ela começa já um pouquinho antes, mas eu me detive então a partir do capítulo 11, no versículo 4, onde já estava em andamento um processo muito complicado. E a palavra diz então que começou então a se mover mensageiros, mensageiro que ia, mensageiro que voltava, que mandava buscar, que ia até o campo do exército.
que ia até Betseba, que voltava até Davi. E o Senhor viu todos eles, inclusive a fertilidade de Betseba. Tudo isso viu o Senhor. Ele viu o coração dos mensageiros, o coração de Davi, o coração de Betseba, o coração de Joabe e o coração de Urias. Deus é aquele que tudo vê e vê o coração de verdade, como ele está e como ele está se movendo. Sabemos que o Senhor não mede nobreza por um estado ou por um momento, ou por uma atitude. Vamos imaginar que seja uma atitude nobre, alguém faça algo extraordinário, algo incrível. Então naquele momento, alguém diz, cara, que atitude nobre. Mas o Senhor não, o Senhor conhece todo o contexto. Ele não mede, Ele não nos mede lealdade por apenas uma ação. Ele vai multiplicando isso com sinal de mais ou com sinal de menos. Parece estranho isso para você? Há muita grandeza em viver a plenitude de Deus em nossos dias. Há muita grandeza. Um nobre, um leal, nem mesmo embriagado, nem mesmo tentando ser enganado, não abandona o seu posto. Um nobre, mesmo vendo ou sabendo que por outro lado existia um homem que estava enfeitiçado por ter abandonado também o seu posto de guerreiro, nós já vamos entender isso, se envolveu num episódio terrível. Um nobre, ele não pode ser medido pelas roupas que se veste, pelo seu cargo e até encargo. Pelo seu status, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade e até mesmo pelos dons. Um nome não pode ser medido assim. Um homem ou uma mulher de Deus pode ser fiel, mas não ser leal. Nós temos um exemplo bem clássico no general chamado Joabe. Nós vamos olhar um pouquinho sobre ele hoje. Um cara que defendia o rei com todas as suas armas. Está muito além disso. Uma das maiores lições de sujeição, de coroa celeste, de amor e de ensino aos companheiros, inclusive ao próprio rei, é um homem chamado Urias. Sabemos que mais adiante na história, Deus levanta Natã e Natã então confronta Davi. Mas Urias é o cara que circuncida um procedimento, um estado de lealdade. Um homem que já experimentou isso, já viveu isso, como pode se perder? A gente pergunta, como pode alguém que viveu tão intensamente? Mas basta tu olhar para o irmão do lado e você vai ver que todos nós podemos ser passíveis de cair nos laços e nos feitiços do mundo.
ser enganado por pessoas. Circuncisão plena nos leva muitas vezes para o fronte, para o campo de guerra. Fronte. Lugar que poucos querem ir. E não perde a honra. Sabe, isso é tão tremendo. Se nós mergulharmos isso daquilo que o mundo chama de secularismo, nós podemos perceber. Eu queria descer. Vocês me ajudam? Eu gosto de ficar perto. Só isso. Obrigado, querido. Obrigado, Urias. Melhor. É uma delícia ficar pertinho aqui. Porque Urias ficou pertinho do seu rei. E onde está dois ou mais, a palavra diz que o rei está perto. Sabia? E se dois ou mais se reúnem por causa do rei, cara, eu quero estar junto. Eu não quero ficar separado. Aleluia. Atitudes. Nos circuncidam. Mas hoje nós não temos mais aquela circuncisão nos tempos de Davi, onde um homem era levado para uma sala de cirurgia e passava por um procedimento. Hoje não mais. Hoje as circuncisões são de coração. Quando Deus fala, ei, não adianta mais agora, você muda o processo, não rasgue mais as vestes, rasgue o teu coração. Ele estava mudando ali o processo. Quando a gente percebe isso, a gente começa a ser impulsionado para um lugar mais elevado da revelação. É como se nós entendêssemos o que representa para nós graça e lei. A lei, ela continua viva, mas porém no nível mais alto por causa da graça. A graça nos impulsiona para um nível mais alto, onde a gente cumpre a lei em graça, por causa do amor, que é uma pessoa chamada Yeshua. O amor já não é mais uma condição, e sim uma pessoa. Se Davi soubesse isso na época, se Davi tivesse Jesus. Sabe, imagine o Espírito Santo alcançando o mensageiro, dizendo, ei, vai lá e fala para o rei, não leva essa mensagem. Não busque a mulher do Urias. Imagine um mensageiro cheio do Espírito Santo. A palavra que mais mexeu no ministério foi quando eu ouvi, há alguns anos, na escola do clamor, um menino que ministrou uma palavra chamada o sofrimento do mensageiro. Aquilo pegou por dentro, rasgou. 2 dias tremendo que nem uma vara verde. E até hoje eu me lembro dessa mensagem. Então tem algumas mensagens que Deus manda ao mensageiro, mas tem algumas mensagens que o mensageiro é do inferno. Sabe aquela coisa ruim que as pessoas vêm falar na sua casa? É um mensageiro do inferno, que não ouviu Deus. Mas tem mensageiros que Deus envia. Nós falamos antes lá em cima dos profetas, que Deus fala por primeiro, Amós 3. Deus traz aos profetas as mensagens do Criador para que sejam liberados na terra. Espírito carregado de revelação.
de que a gente não contenta mais de guardar para nós temos que dividir. Nós não conseguimos mais viver sem ser sal na terra. Ou nós somos sal na terra, ou a terra nos salga. E se a terra nos salga, nós viramos churrasquinho do capeta. Mas se nós somos sal da terra, nós podemos dizer a alguém: ei, tem resposta para a sua vida. E nós somos impulsionados a ver grandeza na palavra do Senhor. E Deus não muda a história. Toda vez que nós falamos de Betseba, nunca vai ser citado na Bíblia o nome de Davi. Sempre vai ser citado a mulher de Urias. A mulher de Urias. Que história. Um homem de grandeza reconhece o mensageiro num estado maior de consciência. Precisa pegar no espírito isso. Não é qualquer mensageiro que ele recebe na sua casa. Ele entra num outro estado de consciência, num outro estado de revelação. E ele reconhece o mensageiro maior. Um mensageiro que é real. Que não são mensageiros do engano. Que vai promover ruínas. Que promoveu, de certa forma, a ruína na casa de Davi. De certa forma, não. Literalmente. Ruína na casa de Davi. Nós conhecemos a história. A Bíblia fala sobre 4 gerações por causa do pecado, mas nós vemos 4 consequências por causa da queda de Davi. A morte de Absalão. A filha sendo violentada. E aí, o irmão que violentou, então foi morto por outro irmão, e assim por diante. A espada não saiu da casa. O espírito da morte entrou por causa do espírito do engano. Meu rei, não vai para a guerra, fica aqui na igreja, está tão bom aqui, tem louvor, vai passear, vai para o shopping, Xaramanai. Afinal, tu é filho de Deus. Se distrai um pouco, meu rei. Você está tão cansado da guerra. Qual foi o mensageiro do inferno que falou isso para Davi antes? Antes de ele mandar os 4 mensageiros, alguém foi mensageiro sobre ele. Davi já conhecia o seu lugar. Ele perdeu o lugar. Olha só. Verdades que o Urias aprendeu, certamente ele aprendeu com o próprio Davi. Certamente. Porque a pressão que recebeu Urias para obedecer, para um homem que tem no seu estandarte a lealdade, cara, descumprir uma ordem do rei, é um negócio, cara, que precisa ter muita convicção. Para quebrar um princípio de insujeição, é preciso estar numa convicção muito tremenda. Deus me deu essa palavra na sexta-feira aqui. Nós estávamos em oração sexta passada, e o Espírito Santo me trouxe essa mensagem. Eu compartilhei com o Gustavo Salnetti aqui. Deus me pegou por dentro, me trazendo ali.
uma conexão daquilo que nós temos ouvido do Luiz Hermínio já há um tempo já, falando sobre lealdade e sobre nobreza. Só que o Senhor me trouxe esse contexto aqui. Gideões da verdade, onde os votos não são cumpridos. Certamente Urias empunhava a espada como Gideão, pela espada do Senhor e pela espada de Davi. Um homem de guerra. Numa noite fria. Irmãos, eu estive em Israel em outubro agora. E volto agora em novembro. A noite é fria. Tenta imaginar logo por lá de dentro. Logo, porque a casa de Betseba era ao lado do palácio. Foi assim que Davi enxergou Betseba. Ele nem ousou chegar na porta da sua casa, ficou na porta do palácio, para não ser tentado a desobedecer a voz de Deus. Um homem que aprendeu com o rei. Quantas vezes nós vimos uma pessoa cheia do Espírito Santo pregar sobre a vida de alguém, ensinar a pessoa a palavra da verdade, e a pessoa que aprendeu permanece até hoje no Senhor, e aquela que ensinou se perdeu. Quantos vocês já viram isso? Como funciona um coração leal àquilo que foi inserido dentro dele como uma Torá, como um selo não negociável. Nem sequer imagine que a sua esposa tinha caído nos braços do adultério. No versículo 15 de 2 Samuel 23, ele diz, Davi comentou, como seria bom de beber água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então, os 3 valentes atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou ao chão como oferta ao Senhor. Será que Urias não era um desses homens ou estava junto com eles na caverna do Adulão? Pegou? O nível de constrangimento tão grande que Davi teve foi o mesmo que Urias teve. A Bíblia relata então que Davi estava com sede. Ele comentou que estava com sede. 3 soldados, todos arrebentados ali, certamente não eram os gideões da fé da época, porque a Bíblia diz que ali estavam os quebrados, os coxos, os feridos, os machucados de igreja, estavam todos ali dentro da caverna do Adulão. É esse exército que Deus levantou para Davi. E no meio desse povo, Deus levanta 3 homens, por ouvir falar que o rei estava com sede, atravessam o arraial do inimigo e vão lá e trazem água para o rei. Olha o estado de nobreza que Davi estava antes de estar distraído. Ele fica tão enchapado de Deus. Você que não é do ministério aqui, não se preocupa não. A gente costuma usar esse termo aqui porque a gente é vinho de 2000 anos. Tão cheio de Deus. Aquilo visitou ele de tal maneira que ele disse, como eu posso beber dessa água?
como eu posso? Oferta ao Senhor. Que nível de aprendizado nós podemos passar para alguém? Que nível de legado nós podemos deixar para a vida de alguém? Então Davi já tinha vivido isso. Ele sabia que ele não poderia obrigar Urias a fazer aquilo que ele não queria. Onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. E o Espírito de Deus estava sobre Urias. Urias podia escolher. Davi experimentou o mesmo processo. E não trocou o que a carne faz o homem se esquecer. A sede não foi o bastante para tirar Davi da nobreza antes de se tornar rei. Sente a intimidade de um homem que pode fazer se esquecer dos seus ambientes de guerra. Nós estávamos numa escola essa semana e ouvindo muitos relatos, muitos testemunhos, muita palavra, muita unção, muita violência de palavra. Mas um homem me chamou a atenção. Como é o nome dele, Raquel? É Mauro Freitas, não? Mário Freitas. Eu já estava trocando. Mário Freitas. O Mário ministrou por duas etapas. Ele é um homem voltado a cuidar de cristãos no mundo da igreja perseguida. E ele trouxe uma palavra que ela entrou como uma espada. Alguns cristãos que estão sendo mortos, perseguidos, torturados, trucidados, seus filhos assassinados. Mantém um nível de padrão, melhor dizendo, um nível padronizado de conexão com o Senhor, que eles não se dobram à tortura. Do Estado Islâmico e de outros radicais que estão pelo mundo fora. E ele trouxe uma mensagem falando dos homens que entram na terra prometida. Os homens que não tinham nada, viviam em perseguição. E de repente eles entram na terra prometida. E lá eles se perdem. Imagine uma igreja como essa, ou qualquer uma outra, onde a pessoa pode experimentar todo tipo de coisa, todo tipo de liberdade, se jogar no chão, tirar o sapato, correr pela igreja, se libertar da gravata, fazer coisas extraordinárias para Deus, passar a noite orando, fazendo coisas tremendas. Mas quando bate conforto, cara, eu estou em Deus, Deus é que me deu, Deus é que me fez, Deus, cara, está tudo bem. Entra no comodismo. Vem à igreja quando dá, quando sobra tempo, e se perde no seu próprio evangelho. Quando nós abandonamos as ferramentas de guerra, como Davi o fez, nós se perdemos. Ficamos distraídos e olhamos para coisas que nos dão sentido. Ah, mas eu vou só dar uma olhadinha, só um banho. Tu imagine se esse homem estivesse com a sua armadura, com sua coroa, sem abandonar a armadura, entendendo o que estava acontecendo em Israel.
entendendo o que Deus fez, ainda ele no campo estava. Que tipo de guerreiro, que tipo de geração Deus iria manter viva, a não ser pela graça? O perigo de abandonar os postos de batalha são iminentes. Pode nos separar do amor de Deus. Aí vem Jesus diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? Será principados, será potestades, será perseguições. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos leva a gente está no outro lugar, por isso que a gente não faz mais chacota. A gente entra num estado de reverência tão alto, cara, que eu não ouso chamar o meu Jesus de qualquer coisa a não ser de Senhor. O meu Senhor. Alguns irmãos perguntam: mas pastor, o que esse negócio de estar sempre na igreja, como é que funciona esse negócio? É Davi, meu irmão. Eu sou esse cara. Cada um se conhece, sabe que se tubiar entre dois pensamentos se perde. Então, para alguns poderia ser mais atenuado, mas para homens como eu, não. Eu preciso estar conectado, senão me perco no entretenimento e começo a ouvir o que não devo. Ficar parado dá a conotação que o Senhor não está falando. E nós sabemos que precisamos ouvir. Davi falou muito, eu ouvi pouco naquele período. Falou para o mensageiro, falou para Urias, falou para os seus confidentes, falou para muita gente. Vai buscar, vai trazer, faz isso, faz aquilo. Mas não ouviu a voz de Deus. Quando nós estamos tão ocupados com nossos achismos, nós não ouvimos a voz de Deus. E trocamos o estado de nobreza, o lugar onde o Senhor fala da sua palavra que Ele nos colocou sobre nossas cabeças, nossas coroas. E Ele diz: cuidado, não percam suas coroas, porque você vai precisar dela. Não perca o selo, porque você vai precisar trocar ela. Não perca a nobreza. Não troque ela. Se proteja de tal maneira como os anciãos que se dobram diante do Senhor e gritam santo, e jogam suas coroas aos pés do Senhor. E sabe o que acontece? As coroas voltam para a cabeça deles, eles jogam de novo. Cara, eles gritam santo e a glória vem, eles jogam de novo e a coroa volta. Jesus. Não tome por heresia, meu irmão. Não está escrito na Bíblia, isso aí está no versículo 1. Eu mesmo. Zap. Discernimento do ambiente nos leva a fundamento. Quando nós entendemos o ambiente, irmão, que Deus nos levou, cara, nós entendemos o discernimento. Nós temos discernimento quando é o homem que está falando, quando é Deus que está falando. Nós mesmos erramos tanto. Cara, nós somos muito especialistas em errar. Mas a ideia de estragar uma operação inteira por causa de uma vida e comprometer uma igreja inteira, eu prefiro comprometer e sacrificar uma vida do que comprometer uma igreja inteira por negociar princípios.
Uau! Pegou? É como se Urias pudesse negociar, mas uma noite apenas. Dançar um bolero com a patroa, ao som da harpa. Um vinho não fermentado. Um cobertor de pena de ganso. Tudo isso tranquilo. Se não existia por trás o Espírito de Deus, que mostrava os companheiros de guerra, onde o valente não abandona seu posto. Não abandona. O irmão, a gente diz que as fileiras, quando são rompidas, o fronte, sabe, é muito legal quando tu vê aquele filme O Patriota. Alguém já viu? Um dado momento ele está ali num ponto de decisão. O cara que está com a bandeira quer zarpar, porque afinal de contas estão levando o pau. E Mel Gibson, então, ali naquela cena, ele tem que tomar uma decisão. Ele vinga o seu filho, mata o assassino do seu filho, ou pega a bandeira e chama os valentes para recompor as fileiras. Eu estou vivendo esse tempo. Vou pegar a bandeira e recompor as fileiras. E Deus está trazendo os valentes aqui, irmão. Você é um deles? As misericórdias do Senhor. Mateus 7,24 diz que quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a casa sobre a rocha firme. Não basta eu ouvir, eu tenho que praticar. Nós precisamos gerar uma jornada firmada no fundamento sólido. Satanás quer que nós venhamos se tornar nômades. Sem casa. Desegrejado. Sem paradeiro. Nômades. Eu vi isso lá em Israel, os nômades no deserto. Se movendo. E o vento e as areias vindo, e cara, sofrimento para dedéu, cara. Perdeu a comunhão. Sabe o que acontece? Por que as pessoas se tornam nômades? Porque elas perdem o ambiente. O ambiente interno, ele só acontece o externo porque perdeu o ambiente interno. Então já não tem mais a ver com Jesus, é a pessoa, irmão, o ministro louvou isso, aquilo. Ciganos sem casa. Sabe o cigano? Que constrói casas maravilhosas, prédios, anda em caminhonetes chiquérrimas, mas não encontra casa. Sabe por quê? Fazem chacota de Deus. O pardal procurou casa, andorinhas, seuzinhos, mas eu encontrei quem? Os meus altares. Altar é o lugar que nós construímos. Por causa do zelo, de manter o zelo profundo. O zelo profundo nos leva a lidar e viver Jesus, que é o maior nobre que nós podemos conhecer. Há poucos dias atrás eu estava lendo 1 Timóteo 1,20, indignado. Falando de Alexandre, Latoeiro e aqueles camaradas todos. Mas, de repente, o
o Espírito Santo me leva para aquelas letrinhas vermelhas escritas por Jesus. Uau! Aquilo te enche de amor. E tu vai para os joelhos. Ah, Jesus, sou tão ruim. Ai de mim, pecador. E tu fica lá. Porque Jesus, a nobreza de Jesus já não é dessa terra. O padrão de aliança que Jesus trouxe nos traz para um nível de constrangimento. Essa relação do noivo depois da festa, porque no momento da festa é uma beleza, cara. Nós estamos na igreja. Xaramaná, o Bruno tocando aqui. Mas depois da festa que nós vamos entender o teu relacionamento com o noivo, cara. Quanta comida está sendo servida? Quer mais um salgadinho, por favor? Mas depois da festa só fica aqueles camaradas que são amigos mesmo, para limpar a mesa, para lavar a louça, para botar as cadeiras no lugar, para juntar o papelzinho que está lá no chão, juntar a caneta que eu larguei ali. Depois da festa, os amigos do noivo de verdade ficam visíveis. Porque na hora da festa, cara, é beleza. Tudo certo. E dançamos e aleluiamos. E dizemos que servimos ao Senhor para todo sempre. Vou fazer a obra. Mas nunca botou a mão numa vassoura para limpar o banheiro. Fazedores de obra. Deus me... Às vezes eu escuto uns irmãos. Deus me levantou para eu fazer a obra. E o nosso nome está na lista da limpeza, né? Que beleza. Juntando mesa, cara, eu não consigo ficar parado olhando alguém fazer alguma coisa e não fazer, irmão. Você sabe por quê? O Espírito de Jesus entrou no primeiro dia que eu conheci Cristo. E eu perguntei para o pastor, o que eu preciso fazer? Arruma a cadeira aí, irmão. Isso tá bom. Nunca mais parei. O nome, quando entra dentro da gente, cara, a gente pode até errar, e a gente erra muito, gente. Mas como a gente erra, cara? A gente erra com a pessoa, erra com Jesus, erra com a palavra, cara, a gente erra demais. Mas o Jesus nobre, ele continua morando no lugar que ele preparou como ambiente. Estou na hora, tá? Quando nós limpamos o lugar, nós mostramos para Jesus que o processo, ele é contínuo. E nós precisamos passar pelo mesmo. Eu sou meio perfeccionista em algumas coisas. Eu cheguei aqui na igreja hoje, eu passei o dedo aqui e disse, cara, tem pó. Mas não foi por causa dos irmãos, porque junta o pó assim, isso que é aberto mesmo. Mas tu entende o que eu estou falando? É o zelo. Eu sou um levita do Senhor. É o zelo. Isso faz até mal para a gente. Mas por quê? Porque a gente tem um cuidado de estar limpo. O Luiz mostrou um copo de água como esse aqui, uma garrafa. Ele disse que está limpo isso aqui, tá? Está limpo. Mas está puro. Você poderia afirmar que está puro? Quem pode afirmar que está puro? Alguém me ajude aí, um universitário. A Bíblia fala
que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, esses verão a Deus. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá? Nós podemos ver limpeza, mas pureza só o Senhor pode ver. Esse é o padrão que vai além. Quem tem a amar reconhece que temos um adversário. Quem tem amor, melhor dizendo, reconhece que tem um adversário que quer trazer todo o tempo um desamor para atingir quem? O rei. O rei. A ideia não é derrubar pessoas, é derrubar os filhos do rei. Você já notou que tem pessoas que não têm muito compromisso com o evangelho, que não está nem aí, cara, não se constrange de nada com o pecado. Estão nem aí. Estão pecando e andando, como diz, né? Vamos falar um português assim, mas pecando e andando. Mas por quê? Porque não tem o rei como seu senhor. Mas quem tem o rei como seu senhor, qualquer coisa que tu faz fora do padrão, cara, tu entra num constrangimento e tu se joga no chão, cara. Diz: Deus, pequei contra ti, contra a tua santidade, me ajuda, Senhor. Precisamos, às vezes precisamos sacrificar os credos dissociantes para proteger a igreja do noivo. A gente não negocia princípio aqui neste lugar. Não importa se estamos pregando para 10 ou para 1000. O que mede os resultados não é a quantidade de pessoas, mas é a qualidade do evangelho que elas carregam. Nós falamos que nós somos aquele tipo de pastor que ficamos na janela, esperando você voltar. Sofrendo às vezes. Mas nós não vamos sacrificar os princípios. De jeito e maneira. Quem tem firmeza no Senhor sabe quem é seu dono, quem é seu mestre. Quem vai levar para a eternidade. Mesmo quando nós entramos em territórios hostis. É muito difícil lidar com a hostilidade. Como você lida com a hostilidade? Como você lida? Vai para a internet se defender? Lidar com a hostilidade nos mostra quem é o nosso Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Me leva junto a riachos tranquilos, renova minhas forças, guia meus caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Quando andar pelo escuro do vale da sombra da morte, então não tereis medo, porque Ele está ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. E preparas um banquete na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Certamente, amado, falava muito forte o coração de Urias. A realidade plena é quando nós entendemos que a primeira voz é ouvida é do Senhor. Nós aprendemos alguns anos numa escola de oração. É que a primeira voz que você ouve é do Senhor, a segunda já é a sua. Se nós ouvimos a primeira voz e nós reconhecemos quem está falando, então o ambiente que estamos não nos acumula aquilo que nossa alma quer. Nossa alma quer que termine logo o culto, mas o meu espírito quer que eu termine essa noite do jeito certo. Quem tem ouvido, ouça e obedeça. O Espírito está falando à igreja
Não acredito nisso. Se não obedecer, eu não serei abençoado. A eternidade não é para covarde, irmão. A eternidade, a Bíblia diz que os covardes não entrarão. Então não estou inventando aqui. Não é para rato de porão, é para valente. Que vão entrar pelos portais e ser reconhecidos do Senhor. O Senhor só vai pastorear quem processa isso em seu coração. O Senhor é meu pastor, mas quem é de verdade o meu Senhor? Como é que nós vamos se mover por sermões? Melhor é sermão. Porque a pessoa que se move por sermão, cara, ele vive buscando uma nova pregação. Uau, mas aquele pastor quando prega, xaramanaia, e ele fala alto e uau. Eu choro, e eu vou para casa, todo aleluiado, esperando a morte chegar. Mas tem coisas que somos arrastados pela verdade. Sabe quando o Espírito Santo nos pega e nos arrasta para a verdade? Ele vai nos levando. Aqui não é teu lugar é aqui. O Espírito Santo nos conduz para a verdade que liberta. Porque a Bíblia diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cara, a vida de Jesus nos faz andar pelo caminho. Caso contrário, nós abandonamos a igreja e vamos para casa. Porque fica muito chata a pregação. Já não fala mais o seu coração. É por isso que quando a gente congrega num lugar, quando a voz do pastor já não fala mais no coração, cara, é melhor ir para outro lugar. Porque o Espírito da verdade, ela nos traz conhecimento da verdade. E quando nos traz conhecimento da verdade, Ele que conhece o nosso coração, Ele nos liberta do orgulho, da presunção, da teologia, daquele que não conhece o teu. Não se embriaga por falta de fundamento. Não quero ser meia boca, o evangelho meia boca. Ah, mas eu tenho uma janta na casa da irmã. Vai, meu. Seu lugar é morno mesmo. Mas aquele que é aliançado muda a postura e entende as medidas de Cristo. E as medidas de Cristo não são medidas de maneira métrica. São medidas que são feitas pelo coração. Se você quiser se limpar com um pano sujo, em vez de limpo, fica mais manchado. Tem pessoas que preferem se limpar com pano sujo. Sabe, as donas de casa sabem disso, né? Não passar o pano, se não mergulhar no balde e não olhar, cara, está limpo, eu posso passar de novo. A Bíblia diz em Apocalipse: o limpo que se torna mais limpo, e o sujo se suje mais. Não é isso? Por isso que Jesus, ele quer que nós sejamos
sempre com vestes novas. Aqueles que rompem com as balelas e creem que o seu fundamento é Cristo. Você está pegando essa palavra, irmão? A mensagem fala ao teu coração? Lealdade, nobreza? Sabe o que aconteceu mais tarde? Para mim terminar. Davi então manda, terminando mesmo, manda o mensageiro então, o próprio Urias, o verdadeiro mensageiro, para levar a sua sentença a Joabe. Aí me remete para Jesus, querido. Jesus, ele é a mensagem. Ele não trouxe a mensagem, ele é a mensagem. Cheio, meu Deus. Ele se ofereceu a sua própria vida para não quebrar a aliança com nós. E Joabe, o comandante, foi o cara que matou o filho de Davi, Absalão. Você vê que a causa de desobediência. Por favor, traga Absalão, mas não mate meu filho, não mate meu filho. Ele foi fiel, mas não foi leal. Matou Absalão. O próprio homem que obedeceu às ordens de Davi foi o homem que matou o filho de Davi. Nós precisamos entender os legados. Se a nossa vida não deixar um legado para outra pessoa, não tem sentido nenhum. A herança nós podemos deixar para pessoas, mas legado a gente deixa nelas. Eu queria te convidar nessa noite, você meditar sobre essa verdade. Que o Espírito do Senhor que te trouxe essa noite aqui e te fez permanecer até o final, possa te levar para casa com um selo. Senhor, me dá um selo de nobreza, Senhor. Me dá a marca da lealdade. Gera em mim, Senhor. Se coloca de pé, vamos orar. Tem algumas marcas que homem nenhum pode fazer, porque elas são espirituais, elas não são físicas. É por isso que no rebanho de Jesus, a marca que o Senhor faz é ungir a cabeça com óleo. Sabe por quê? Para que nós possamos transportar nele. É a marca de Jesus, ser cheio do seu Espírito. Nós podemos orar? Eu queria desafiar você. Só você que entendeu essa mensagem pudesse se juntar com 3, 4, 5 irmãos. Deixe ser tocado hoje. Se junte aí, 3, 4 irmãos. Você está com sua família, se junte.
4 ou 5, melhor ainda. E comece a orar. Pode bagunçar as cadeiras, não tem nenhum problema. Isso. Sim, Jesus. Existe uma marca que o Senhor quer fazer nessa noite. E não são feitas por mãos humanas. Alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço para que você estivesse aqui nessa noite. Alguém pregou para você. Alguém falou de Jesus para ti. Comece a liberar isso na vida do seu irmão. Comece a dizer para o seu irmão que valeu a pena. Valeu a pena, Jesus. Comece a orar aí para o teu irmão. Diga para ele: faz de mim um leal, faz de mim um nobre. Um nobre que está no mesmo reino, no reino de Yeshua. Vale a pena chorar para que outros possam viver. Oh, Jesus. O sacrifício foi perfeito. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida e fazer parte do seu reino. Oh, oh Jesus. O sacrifício perfeito foi maior que de Urias, Senhor. Urias nos deixou a mensagem, mas o Senhor ainda é a mensagem que está em nosso meio. Oh, chama, Jesus. Permita-nos quebrar, Senhor. Ai. Não deixe, Jesus. Não deixe, Senhor, que o vaso da soberba tome o lugar, Senhor, antes de ficar na esteira da porta do teu palácio, Senhor. Eis que é chegado o noivo, diz o Senhor. Quem está à porta? Oh! Sim, Senhor. Xaramai, irei. Toca no Senhor. Sim, Senhor, nós perdoamos aqueles que caçou, Deus, que tocam nos ungidos do Senhor, mas nós somos os Urias desse tempo, Senhor. Senhor. Oh. Oh, Jesus.
O Senhor não negou a cruz, Senhor. O Senhor não negou a cruz. Como poderemos negar, Senhor? Algo tão nobre, Senhor. Senhor, sim, Senhor, nós queremos ser expostos, Senhor. Expõe a nossa nudez, Senhor, para que nós não precisamos ser confrontados pelos Natãs, Senhor. Expõe a nossa nudez, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Sim, Senhor. Oh, obrigado, Senhor, por não nos permitir nós se perdermos, Pai. Não ser coniventes com o pecado, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Sonda nosso coração, Senhor. Não retires de nós a tua presença, Senhor. Não retires de nós a tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Homens de valor, mulheres de valor, Senhor. Espírito Santo intercede por nós. Espírito Santo intercede por nós. Nosso maior intercessor é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos coloca a aliança e o anel. A aliança na mão do homem e o anel na mão da mulher. Homens e mulheres de aliança reconhecem a sua nobreza e estabelecem sobre sua vida princípios de lealdade. Aleluia. Nós podemos ir para casa hoje. Amém. Só nós temos um recado que o Paulo gostaria de passar a respeito da formatura do curso de casais. Nós já vamos orar encerrando então.
Boa noite, pessoal. Dia 10, sábado, 10 de agosto, nós estamos fazendo a nossa formatura do Casados aqui, do curso de casais na igreja. Aquele que quiser estar junto conosco, né, nos procure aí. Vai estar liberado para quem quiser participar conosco aí, quem quiser dar uma cheirada com nós aí, quem quiser estar junto e entender como nós estamos nos movendo como casais, como pais, como o Ministério Família da igreja está se movendo. Então convido vocês dia 10, a partir das 7 horas nós vamos estar aqui. Vai ter 2 casamentos, amém? 2 casais que entenderam durante o curso o sentido do casamento, por que está fazendo uma aliança, como o pastor estava falando, por que guardar essa aliança, por que manter a comunhão dentro de casa e por que ajustar algumas coisas, as verdades. Nós dizemos sempre que, e é a palavra do Senhor que diz que é a verdade do Senhor que liberta. Mas nós estamos vendo que muitas discussões que acontecem dentro de casa são porque cada um tenta impor a sua verdade. A mulher quer impor a verdade dela e o marido quer impor a dele. Mas se é a verdade do Senhor que liberta, é a verdade dele que liberta, traz a libertação para as nossas casas. Então quem quiser estar junto conosco, dia 10 de agosto, no sábado. Depois também nós estamos indo para o Chapão ali, perto na saída para Carazinho. Também nos procure o Osmar não está aí hoje, mas me procure no final do culto ou durante a semana aí, para estar junto conosco, para nós poder reservar o lugar lá no Chapão. Amém, pessoal? Aleluia, glória a Deus. Nós temos vivido um tempo de transição aqui no Ministério Mevan. E hoje nós botamos uma camiseta aí, o Bruno aqui, diferente, né? Ficar do lado dele aqui fica melhor, né? Deu para ler? E assim por diante, né? Não faz sentido a minha camiseta sem a dele. Se eu tiver avulso, não faz sentido. Então, o Gerson também vai trazer com as crianças ali. Semana que vem o pessoal vai lá para uma Evangelho e vai trazer algumas camisetas. Essa aqui acabou tudo que tinha lá. E se você quiser uma camiseta aí de família, você faz a encomenda ali na cantina ali na estante de uma Missão África. Está o Luciano, o pessoal ali. Eu gostaria que você passasse ali no final, desse uma olhada nos materiais ali, que o campo missionário está. Nós somos missões, né? Missões evangelísticas, né? Então o pastor Mauro está lá na África hoje, cumprindo o seu chamado lá, está lá derramando seu coração lá, construindo uma igreja lá. Então a missão tem os materiais bem legal ali, tem uns quadros, tem umas camisetas, muito legal de você dar uma olhada aqui. Fica perto da cantina que você aproveita e já pode fazer um lanche, porque a cantina também ela tem um objetivo aqui no ministério, ela servir a missão. Todo o recurso que entra na cantina é mandado para o campo missionário. Então tudo que você consome, ela tem esse propósito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para casa? Bota as mãos para o céu, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, resplandeça a luz do Senhor sobre o nosso rosto. Nos traz a paz, Senhor, nos leva, Deus, em segurança, Senhor, Pai querido. Nós abençoamos, Deus, a vida, Deus, dos irmãos lá de Lagoa Vermelha, que é abençoado, Deus, a cantina essa noite, Senhor, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoado seja, Deus, aleluia, aquele que entendeu os princípios, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Que Deus te abençoe e te guarde, Pai, na paz do Senhor, e tenha uma ótima semana. Quarta-feira nós temos culto aqui, sobrenatural no Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.